Ela não estava indo embora de casa. Estava sendo arrancada da própria vida com uma criança no ventre e uma mala quase vazia na mão. Mas o que ninguém naquela varanda sabia era que a estrada de barro, onde a deixaram sozinha, levaria Clara ao único lugar capaz de revelar porque todos queriam que ela desaparecesse. Se você gosta de histórias emocionantes do interior, cheias de mistério, dor, recomeço e segredos enterrados na terra, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história e comenta de onde você está assistindo. Porque o que aconteceu naquela tarde não foi apenas uma expulsão, foi o começo de uma verdade que muita gente tentou esconder. A chuva ainda não tinha caído, mas o céu parecia pesado demais para continuar inteiro. Clara estava parada no último degrau da casa dos pais, com uma mão protegendo a barriga de 7 meses e a outra segurando uma mala de tecido marrom, velha, rasgada perto da alça. Atrás dela, a porta permanecia aberta, mas ninguém a chamava de volta. A mãe chorava em silêncio, encostada no batente, sem coragem de defender a filha. O pai, rígido como cerca velha, não olhava nos olhos dela. Você escolheu esse caminho, ele disse, com a voz seca. Agora siga por ele. Clara quis responder. Quis dizer que não tinha escolhido ser abandonada pelo homem que prometera casar com ela. Quis dizer que aquela criança não era vergonha. Quis perguntar se o sangue dela valia tão pouco assim. Mas as palavras morreram antes de sair. Será que uma filha deixa de ser filha só porque carrega uma vida que ninguém esperava? O irmão mais velho jogou um pequeno embrulho aos pés dela. Dentro havia 2 peças de roupa, um pedaço de pão duro e algumas moedas, como se aquilo fosse misericórdia, como se bastasse para uma mulher grávida atravessar o mundo. Não volte antes de resolver isso, ele murmurou. Resolver. Clara sentiu a palavra atravessar o peito como faca. Para eles o bebê era um problema. Para ela, era a única coisa viva que ainda a segurava de pé. Ela desceu os degraus devagar. A cada passo, esperava ouvir a mãe chamá-la. Esperava o pai se arrepender. Esperava alguém perceber a crueldade daquela cena. Mas só ouviu o rangido da porta sendo fechada. Então começou a caminhar. A estrada de terra se estendia diante dela como uma ferida aberta. Dos 2 lados, capim alto balançava com o vento quente. Ao longe, bois pastavam imóveis, como sombras marrons sobre a colina. O interior tinha aquele silêncio que não consola, apenas observa. E Clara, com os pés inchados e a barriga pesada, seguia sem saber para onde ir. Será que ela sobreviveria àquela noite? Será que encontraria abrigo antes da chuva? Será que alguém abriria uma porta para uma mulher que a própria família havia rejeitado? O primeiro trovão respondeu por todos. Ela apertou a mala contra o corpo e acelerou o passo. A barriga endureceu por um instante, uma dor curta, assustadora. Clara parou, respirou fundo e colocou a mão sobre o ventre. Calma, meu filho, calma. A gente ainda vai achar um lugar. Mas ela mesma não acreditava totalmente. Passou por 2 casas. Na primeira, uma mulher abriu a janela, viu Clara molhada de suor, grávida, sozinha, e fingiu não reconhecer o desespero. Na segunda, um homem velho disse que não queria confusão. Confusão. Era assim que chamavam uma mulher sem proteção. Quando a chuva finalmente caiu, veio grossa, violenta, batendo na estrada e transformando poeira em lama. Clara tentou cobrir a cabeça com o chale, mas logo estava encharcada. Os sapatos afundavam no barro. A mala ficou pesada. O pão no embrulho amoleceu. Ela pensou em deitar ali mesmo, só por alguns minutos, só para descansar. Mas então sentiu o bebê se mexer, forte, como se pedisse que ela continuasse. Foi quando viu a porteira. Estava torta, quase caída, presa por um arame enferrujado. Atrás dela havia uma trilha estreita tomada pelo mato e mais adiante, entre árvores escuras e bananeiras rasgadas pelo vento, aparecia o telhado de uma casa antiga. Clara ficou imóvel. Será que aquele lugar estava realmente abandonado? Ou alguém morava ali e poderia expulsá-la de novo? Será que era seguro entrar? Ou a estrada tinha levado ela para algo pior?
A chuva não deu tempo para pensar. Ela empurrou a porteira com dificuldade. A madeira gemeu alto, como se reclamasse por ser acordada depois de anos. Clara seguiu pela trilha, escorregando, segurando a barriga, sentindo galhos arranharem seus braços. A casa surgiu inteira diante dela. Era uma construção velha, de paredes descascadas, janelas quebradas e varanda afundada de um lado. O mato cobria o terreiro. Um poço de pedra ficava perto de uma mangueira enorme. No curral vazio, uma corda balançava presa ao mourão. Tudo parecia esquecido, mas não morto. Clara subiu na varanda. A porta estava apenas encostada. Ela hesitou. "Tem alguém aí?" chamou. Nenhuma resposta. Só o barulho da chuva no telhado e o lamento distante do vento passando pelas frestas. Clara empurrou a porta. O cheiro de madeira úmida, poeira e tempo fechado tomou conta dela. Havia uma mesa quebrada, 2 cadeiras, um fogão de lenha coberto de cinzas antigas e um crucifixo torto na parede. Num canto, uma cama estreita com colchão gasto. Ela entrou como quem pede desculpa ao vazio. A primeira coisa que fez foi fechar a porta. Depois encostou a mala no chão e sentou na cama, tremendo. Não sabia se era frio, medo ou humilhação. Talvez os 3 juntos. Então chorou. Não foi um choro bonito. Foi baixo, preso, desesperado. Chorou pela mãe que não a defendeu. Pelo pai que preferiu a honra ao amor. Pelo homem que sumiu quando soube da gravidez. Chorou porque não tinha para onde voltar. Mas no meio daquele choro, ouviu um som, um gemido fraco. Clara levantou a cabeça. Veio de fora, do lado do curral. Ela pegou um pedaço de madeira perto da porta e saiu sob a chuva, assustada. Seguiu o som até um pequeno galpão atrás da casa. A porta estava emperrada, mas cedeu quando ela empurrou com o ombro. Lá dentro, no escuro, havia uma cabra branca, magra, presa por uma corda curta. Ao lado dela, tremendo sobre a palha molhada, um filhote recém-nascido tentava se levantar. Clara levou a mão à boca. Alguém havia abandonado aquele lugar, mas deixara vidas para trás. A cabra olhou para ela com olhos fundos, cansados, quase humanos. Clara sentiu algo se partir e se acender dentro do peito ao mesmo tempo. Ela também tinha sido deixada para trás. Ela também carregava uma vida frágil esperando sobreviver. "Está bem", sussurrou. "Eu vi você." E naquela frase, sem perceber, Clara falava também consigo mesma. Ela soltou a corda da cabra, puxou palha seca de um canto protegido e tentou aquecer o filhote com o próprio chale. A chuva continuava forte, o céu escurecia depressa e a noite vinha cheia de perguntas. Será que aquela fazenda esquecida seria abrigo ou armadilha? Clara não sabia. Mas naquela noite, pela primeira vez desde que fora expulsa, alguém precisava dela. E talvez fosse exatamente isso que a impediria de desistir. A tempestade atravessou a madrugada como um animal feroz, tentando derrubar a velha fazenda aos pedaços. O vento entrava pelas frestas das paredes, fazia as janelas baterem e arrancava sons estranhos do telhado antigo, como se a casa respirasse depois de muitos anos esquecida. Clara não dormiu. Sentada no chão ao lado da cama, ela mantinha o filhote da cabra enrolado numa manta velha, encontrada dentro de um baú sem tampa. A pequena criatura estremecia de tempos em tempos, emitindo sons baixos e frágeis. A mãe permanecia perto, inquieta, observando Clara com desconfiança e esperança ao mesmo tempo. A lamparina que ela encontrara numa prateleira quase semi-enterrada pela poeira iluminava pouco. Ainda assim, aquela luz fraca parecia mais valiosa do que qualquer luxo que já tivesse conhecido. Porque pela primeira vez, em muitos dias, ela não estava completamente ao relento. Mas será que aquilo bastava? Será que aquela casa aguentaria outra chuva forte? Será que existia comida suficiente para sobreviver? Ou aquele lugar apenas prolongaria um sofrimento inevitável? Clara passou a mão pela barriga. O bebê se moveu devagar, como se também escutasse o vento. "Aguenta mais um pouco", ela sussurrou, sem saber se falava com o filho ou consigo mesma. A fome começou a apertar de verdade quando a madrugada avançou. O pedaço de pão molhado já tinha acabado.
O estômago queimava vazio. Ela tentou ignorar, mas gravidez não permite certos orgulhos. Seu corpo precisava de força. Foi então que ela decidiu explorar a casa. Pegou a lamparina e caminhou pelos cômodos devagar. O assoalho rangia sob seus pés. Havia sinais claros de abandono, teias grossas nos cantos, armários tortos, panelas enferrujadas, cadeiras quebradas. Mas havia também algo estranho. Tudo parecia ter sido deixado às pressas. Sobre uma mesa coberta de poeira havia um copo ainda virado de lado. Na parede, um calendário antigo marcava o mês de agosto de 7 anos antes. Em um dos quartos, Clara encontrou roupas masculinas dobradas dentro de uma gaveta, como se o dono pretendesse voltar no dia seguinte. Mas nunca voltou. Ela sentiu um arrepio. Será que alguém tinha morrido ali? Será que o antigo dono simplesmente desapareceu? E por que ninguém da região parecia falar daquela fazenda? No último cômodo da casa, perto da cozinha, encontrou uma despensa pequena, quase vazia. Ainda assim, seu coração acelerou ao descobrir duas coisas importantes: um saco velho com farinha endurecida no fundo e 3 vidros de conserva intactos. Ela segurou um deles como quem encontra ouro, abóbora em conserva. Os olhos dela encheram d'água. Não era apenas comida, era tempo, dias a mais de sobrevivência. Clara voltou para a cozinha e tentou acender o fogão de lenha. Levou quase meia hora. Tossiu com a fumaça. Sujou as mãos de carvão. Errou 2 vezes antes de o fogo finalmente pegar. Quando a água começou a ferver na panela velha, ela sentiu algo estranho dentro do peito. Orgulho. Pequeno. Frágil. Mas vivo. Enquanto comia devagar, ouviu um som vindo do lado de fora. Passos. Ela congelou. O vento parou por um instante. Até a chuva pareceu diminuir. Os passos afundavam na lama do terreiro. Clara apagou a lamparina imediatamente. Seu coração disparou tão forte que ela teve medo de passar mal. Pegou o pedaço de madeira usado antes e ficou parada perto da porta, tentando controlar a respiração. Os passos pararam na varanda. Então veio o silêncio. Um silêncio pesado, intencional. Alguém estava ali fora. Será que tinham vindo expulsá-la? Será que o dono da fazenda havia voltado? Ou pior, será que alguém observava aquela casa há muito tempo? A madeira da varanda gemeu. Clara apertou o pedaço de pau com tanta força que os dedos doeram. Mas então ouviu apenas um som baixo. Um relincho. Ela demorou alguns segundos para entender. Era um cavalo. Aproximou-se lentamente da janela quebrada e espiou pela fresta. Havia apenas um animal velho parado perto do poço, magro, molhado, com uma corda arrebentada pendurada no pescoço. Sozinho. Clara fechou os olhos por um instante. Quase riu de nervoso. Naquela noite, até a esperança parecia vir abandonada. Quando amanheceu, a chuva havia ido embora, deixando um cheiro forte de terra molhada espalhado pelo sítio. O céu ainda estava cinza, mas o silêncio do lugar tinha mudado. Parecia menos hostil. Clara saiu da casa devagar. O cavalo continuava perto do poço, mastigando capim úmido. Era velho, castanho escuro, com manchas brancas perto dos olhos. Não fugiu quando ela se aproximou. Ela percebeu então algo importante. Alguém devia usá-lo antes, porque o animal não parecia selvagem. "E você veio de onde?" perguntou baixinho. O cavalo apenas respirou fundo. Atrás do galpão, Clara encontrou um pequeno cercado destruído. Talvez ele tivesse escapado dali. Talvez tivesse pertencido ao antigo dono da fazenda. Ou talvez tivesse sido deixado para morrer. Como ela. O pensamento apertou seu peito. Naquela manhã, ela decidiu fazer algo que mudaria tudo. Ficar mais um dia. Talvez 2. Talvez até descobrir para onde poderia ir depois. Mas no fundo, uma pergunta começava a crescer silenciosamente dentro dela. E se aquele lugar tivesse aparecido exatamente quando ela mais precisava? O sol surgiu tímido perto do meio-dia. Clara aproveitou para explorar os arredores. Atrás da casa, havia uma plantação antiga completamente tomada pelo mato. Mais adiante, encontrou pés de mandioca ainda vivos, bananeiras carregadas, um limoeiro torto cheio de frutos pequenos.
Ela parou imóvel. A fazenda ainda produzia. Pouco, quase nada, mas produzia. O coração dela acelerou de novo, porque isso significava sobrevivência. Passou a tarde arrancando mato perto da varanda, limpando espaço para caminhar sem cair. A barriga pesava. As costas queimavam. Em vários momentos precisou parar para respirar, mas cada pedaço de sujeira retirado revelava algo novo da casa. Uma bica antiga perto das pedras. Um tanque de lavar roupa escondido pelo matagal. Um galinheiro vazio. E então, pegadas. Clara congelou ao vê-las. Pegadas de botas. Recentes. Muito recentes. Ela se abaixou lentamente. A lama ainda estava marcada. Alguém tinha passado por ali depois da chuva. Seu corpo inteiro ficou tenso. Será que aquela fazenda era realmente abandonada? Será que alguém vinha ali escondido? E se a pessoa voltasse à noite? O medo retornou de uma vez. Ela olhou em volta, procurando movimento entre as árvores. Nada. Só vento. Só o som distante de cigarras. Mas a sensação de estar sendo observada permaneceu grudada nela o resto da tarde. Quando o céu começou a escurecer de novo, Clara levou a cabra e o filhote para mais perto da casa. Também tentou prender o cavalo perto do antigo curral, usando uma corda encontrada no galpão. Os 3 animais pareciam estranhamente calmos ao redor dela, como se reconhecessem alguma coisa em seu silêncio cansado. Enquanto preparavam o caldo ralo com farinha e água quente, ouviu um som diferente vindo da mata. Motor. Distante. Depois silêncio outra vez. Ela correu até a janela. Nenhuma luz. Nada na estrada. Mas o medo voltou mais forte. Será que alguém sabia que ela estava ali? Naquela segunda noite, Clara empurrou um armário velho contra a porta principal. Depois colocou uma cadeira embaixo da maçaneta. Não confiava naquela escuridão. Deitou-se sem trocar de roupa, segurando a barriga. O bebê se moveu forte de novo. E pela primeira vez desde que chegou, ela falou em voz alta algo que não tinha coragem de admitir. Talvez essa fazenda tenha sido esquecida por um motivo. O vento atravessou as árvores lá fora. Ao longe, um cachorro latiu. Depois outro. E bem no fundo da propriedade, perto da mata fechada, Clara jurou ter visto uma luz se mover entre as árvores antes de desaparecer completamente no escuro. Clara não conseguiu dormir depois da luz que apareceu entre as árvores. Ficou sentada na cama estreita, os olhos presos na janela escura, ouvindo os próprios pensamentos crescerem junto com os sons da madrugada. O vento fazia as folhas da mangueira roçarem no telhado, produzindo um ruído seco, quase humano. De tempos em tempos, o cavalo bufava lá fora. A cabra se mexia perto da porta. E então vinha o silêncio outra vez, pesado, longo. O tipo de silêncio que faz a pessoa imaginar coisas que talvez não existam. Será que alguém estava observando a fazenda? Será que aquela luz vinha das terras vizinhas? Ou havia alguém escondido naquela mata esperando o momento certo para aparecer? Clara apertou o cobertor contra o corpo e tentou afastar o medo pensando em coisas práticas. Sobrevivência dependia disso. Quem se perde no medo deixa de enxergar o que precisa ser feito. Quando o primeiro clarão surgiu atrás das árvores, ela já estava de pé. O corpo doía inteiro. As pernas estavam inchadas. As mãos arranhadas do trabalho do dia anterior. A barriga parecia ainda mais pesada naquela manhã. Mesmo assim, levantou. Porque ninguém faria por ela. Acendeu o fogão de lenha com menos dificuldade dessa vez. Descobriu que madeira seca pegava fogo mais rápido se colocada sob os galhos menores. Pequenas lições começavam a surgir naturalmente, como se a própria terra ensinasse devagar quem estava disposto a ficar. Enquanto a água esquentava, Clara olhou ao redor da cozinha. A casa continuava velha, continuava quebrada, mas não parecia tão morta quanto no primeiro dia. Ela havia aberto janelas, varreu o chão, tirado teias, colocado água limpa numa panela. Vida deixa marcas depressa quando alguém insiste nela. Depois de comer um pedaço de mandioca cozida, Clara decidiu explorar a propriedade inteira antes do calor forte chegar. Pegou um facão enferrujado encontrado atrás do galpão e saiu devagar pelo terreno. O mato chegava quase à cintura em alguns trechos.
Borboletas pequenas voavam perto do capim molhado. Mais adiante, o cheiro da terra mudava. Ficava úmido, frio. Foi assim que encontrou o riacho. Pequeno, escondido entre pedras cobertas de limo verde. A água corria limpa, fazendo um som suave que parecia deslocado de toda a dureza que ela havia vivido nos últimos meses. Clara se ajoelhou perto da margem e mergulhou as mãos na água. Gelada, viva, os olhos dela se encheram devagar, porque água limpa significava futuro. Ela lavou o rosto ali mesmo, depois ficou alguns segundos parada, observando o reflexo tremendo sobre a correnteza. Parecia outra mulher, mais cansada, mais magra. Mas havia algo diferente nos olhos dela. Algo que não existia quando saiu da casa dos pais. Resistência. Foi então que percebeu marcas estranhas numa das pedras próximas ao riacho. Riscos. Linhas feitas por faca ou metal. Ela se aproximou. Não eram recentes, mas alguém tinha marcado símbolos ali muitos anos antes. Uma sequência de letras quase apagadas pelo tempo. Não entregue a água. Clara franziu a testa. O coração bateu mais forte. O que aquela frase significava? Quem tinha escrito aquilo? E por que esconder uma mensagem perto do riacho? O vento soprou mais frio naquele instante. Ela olhou em volta automaticamente, como se esperasse encontrar alguém observando entre as árvores. Nada, mas a sensação voltou. Aquela fazenda escondia alguma coisa. No caminho de volta, Clara encontrou mais sinais de abandono estranho. Um celeiro parcialmente queimado, ferramentas largadas perto de uma cerca caída, um poço secundário tampado com tábuas pregadas às pressas. Tudo parecia interrompido, como se as pessoas dali tivessem saído correndo sem terminar nada. Quando voltou para a casa, percebeu fumaça subindo do outro lado da colina. Congelou. Havia alguém morando perto dali. O medo e o alívio vieram juntos, porque vizinhos podiam significar ajuda, mas também podiam significar perigo. Ela passou o resto da manhã limpando a varanda enquanto pensava no que fazer. Parte dela queria permanecer invisível. Outra parte sabia que uma mulher grávida sozinha não sobreviveria muito tempo sem contato humano. No começo da tarde, ouviu passos. Dessa vez não eram imaginários. Vinham da trilha principal, firmes, lentos. Clara imediatamente pegou o facão. O coração começou a bater tão forte que ela sentiu falta de ar. Os passos pararam diante da porteira. Então uma voz feminina atravessou o terreiro. "Tem alguém vivendo aqui agora?" Clara hesitou. A voz era velha, rouca, mas não parecia ameaçadora. Mesmo assim, não respondeu imediatamente. "Eu trouxe comida", continuou a mulher. "E ninguém traz comida para machucar os outros." Clara se aproximou devagar da janela. A mulher parada na entrada parecia ter perto de 70 anos. Usava vestido escuro, botas gastas de barro e um lenço amarrado nos cabelos brancos. Carregava uma cesta coberta por pano florido. Os olhos dela percorriam a casa com atenção silenciosa. Então encontraram Clara. E algo estranho aconteceu. A velha não pareceu surpresa, como se já esperasse encontrá-la ali. "Então era verdade", murmurou baixinho. Clara apertou mais o facão. "Quem é a senhora?" A mulher deu 2 passos lentos para a frente. "Me chamo Dona Alzira. Moro depois da colina, perto da estrada velha." Ela levantou levemente a cesta. "E você parece alguém que não come direito há dias." Clara não respondeu. Ainda desconfiava. Será que podia confiar naquela mulher? Será que aquela ajuda tinha algum preço escondido? Ou finalmente alguém estava enxergando nela mais do que vergonha? Dona Alzira observou a barriga dela por alguns segundos. O olhar endureceu. "Foram cruéis com você, não foram?" Aquilo quase destruiu Clara. Porque ninguém havia perguntado isso até agora. Ninguém. Ela sentiu a garganta fechar, mas se segurou. "Como sabe?" A velha soltou um suspiro cansado. "Porque esse lugar atrai gente ferida." O vento passou entre as árvores naquele instante. Clara sentiu um arrepio. Dona Alzira continuou. "Essa fazenda não fica abandonada à toa." As mãos de Clara ficaram frias. "O que quer dizer com isso?" A velha olhou para o riacho ao fundo da propriedade antes de responder. "Muita gente quis essa terra.
Gente poderosa, gente ruim, e toda vez que chegam perto de conseguir, alguma coisa acontece. Clara sentiu o bebê se mover forte dentro da barriga. Quem morava aqui? Dona Alzira demorou para responder. Um homem chamado Augusto Barreto, o último dono de verdade dessa fazenda. E onde ele está? Silêncio. A velha apertou os lábios. Sumiu. O vento pareceu mais gelado outra vez. Sumiu como? Numa noite igual àquela tempestade de ontem. Saiu para verificar o riacho e nunca mais voltou. Clara sentiu o estômago afundar. Sem perceber, olhou na direção da mata, a mesma onde vira a luz. Dona Alzira então fez algo inesperado. Abriu a cesta e tirou de dentro um pão fresco ainda morno. O cheiro quase fez Clara chorar. Você precisa comer, disse a velha. O resto das perguntas pode esperar. Naquela tarde, as duas ficaram sentadas na varanda da casa velha, enquanto o vento balançava os galhos da mangueira acima delas. Dona Alzira falou pouco sobre si mesma, apenas que perdera o marido havia muitos anos, e aprendera que solidão pode matar mais rápido que fome. Mas falou bastante sobre a fazenda. Disse que Augusto Barreto era um homem difícil, fechado, mas honesto, que recusara vender a terra diversas vezes para um fazendeiro rico da região chamado Ramiro Valença, um nome que parecia incomodar até o ar ao redor. Ele queria essa água, explicou Dona Alzira olhando para o riacho distante. Sempre quis. Clara lembrou imediatamente da frase gravada na pedra. Não entregue a água. Seu coração disparou. Será que Augusto havia deixado aquele aviso? Depois do desaparecimento dele, continuou a velha, muita gente começou a evitar esse lugar, uns por medo, outros porque receberam dinheiro para esquecer. E a família dele? Dona Alzira baixou os olhos. Não sobrou ninguém. Aquela frase ficou pesada entre as duas. Clara segurou a barriga em silêncio. Talvez porque, pela primeira vez, entendeu algo importante. Aquela fazenda também tinha sido abandonada. Exatamente como ela. Quando Dona Alzira foi embora perto do fim da tarde, deixou comida, um cobertor grosso e uma última frase antes de atravessar a porteira. Se ouvir carro durante a noite, não abra a porta. Clara ficou imóvel. Por quê? A velha demorou alguns segundos para responder. Então disse bem baixo. Porque algumas pessoas ainda acreditam que essa terra não deveria ter testemunhas vivas. Naquela noite, Clara trancou a porta antes mesmo do céu escurecer completamente. As palavras de Dona Alzira não saíam de sua cabeça. Essa terra não deveria ter testemunhas vivas. O vento soprava mais forte entre as árvores, trazendo o cheiro úmido do riacho e o som distante de galhos se quebrando na mata. A velha fazenda parecia diferente depois da conversa daquela tarde. Não era apenas abandonada. Era observada. Clara colocou mais lenha no fogão e tentou organizar os pensamentos enquanto mexia lentamente uma panela de caldo ralo. O bebê se movia bastante naquela noite, como se sentisse a inquietação dela. Ela olhou em volta. A luz do fogo deixava sombras compridas nas paredes rachadas da cozinha. O cavalo descansava perto do curral improvisado. A cabra e o filhote dormiam juntos num canto protegido da varanda. Pequenas vidas dependiam dela agora. E isso assustava mais do que estar sozinha. Será que conseguiria proteger aquela criança? Será que estava presa num lugar perigoso demais para criar um filho? Ou justamente ali existia algo que poderia finalmente salvá-la? Quando terminou de comer, Clara decidiu fazer algo que vinha adiando desde a chegada. Explorar o quarto trancado. A porta ficava no fim do corredor estreito da casa. Diferente dos outros cômodos, aquela ainda possuía fechadura inteira. Clara tinha notado isso desde o primeiro dia, mas o medo de encontrar respostas maiores que suas forças a fazia ignorar. Naquela noite, porém, a curiosidade venceu. Pegou uma ferramenta enferrujada no galpão e voltou para a porta. Demorou quase 15 minutos até a fechadura velha finalmente ceder com um estalo seco. O cheiro que saiu lá de dentro era diferente. Menos mofo, mais madeira antiga. Clara ergueu a lamparina devagar. O quarto estava praticamente intacto. Uma cama grande coberta por lençol branco amarelado. Uma escrivaninha perto da janela.
um armário fechado, e na parede acima da cama, uma fotografia. Ela se aproximou lentamente. Na imagem havia um homem alto, de expressão séria, ao lado de uma mulher morena, segurando uma criança pequena nos braços. Todos estavam exatamente naquela varanda da fazenda. Uma família. O coração de Clara apertou. Então percebeu outra coisa. O homem da fotografia tinha os mesmos olhos do cavalo encontrado perto do poço, cansados, tristes, como se já soubesse que perderia tudo. Seria Augusto Barreto? Clara passou os dedos pela moldura empoeirada. A criança da foto parecia ter cerca de 5 anos. Um menino. Mas Dona Alzira havia dito que não sobrara ninguém da família. O que aconteceu com aquela criança? Ela abriu lentamente a gaveta da escrivaninha. Dentro havia papéis velhos, contas antigas e um pequeno caderno de capa preta já deformado pela umidade. Clara o pegou com cuidado. Era um diário. As primeiras páginas estavam ilegíveis, mas algumas partes ainda podiam ser lidas. Ramiro voltou a insistir. Não posso vender enquanto houver água. Se alguma coisa acontecer comigo... Clara sentiu o corpo inteiro gelar. Virou mais páginas. Eles vieram durante a madrugada. Ouvi passos perto do riacho. Não confio mais em ninguém. A respiração dela ficou pesada. Alguém estava ameaçando Augusto antes do desaparecimento, e o nome Ramiro aparecia repetidamente. Ela virou outra página. Dessa vez, encontrou algo ainda pior. O menino precisa ficar longe daqui. Clara fechou o diário imediatamente. Um arrepio percorreu seus braços. A casa estalou com o vento naquele instante, fazendo-a quase derrubar a lamparina. Ela olhou para trás assustada. O corredor estava vazio, mas a sensação de presença aumentava cada vez mais dentro daquela fazenda. Foi então que ouviu. Motor, dessa vez perto, muito perto. Clara apagou a lamparina na mesma hora. O coração começou a disparar violentamente. Faróis atravessaram as frestas das janelas. Um carro. Ela correu até a cozinha e segurou a barriga enquanto tentava respirar sem fazer barulho. O veículo parou diante da porteira. Silêncio. Depois vozes masculinas. Tem fumaça saindo da chaminé. Eu disse que tinha alguém aqui. Clara sentiu o sangue desaparecer do rosto. Os homens estavam do lado de fora. Ela ouviu passos entrando no terreiro. Lentos. Pesados. O cavalo começou a se agitar perto do curral. A cabra soltou um som nervoso. Clara pegou o facão. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Será que tinham vindo expulsá-la? Será que eram homens de Ramiro? E se descobrissem que ela encontrara o diário? Uma lanterna iluminou a janela da sala. Depois outra. Os passos chegaram à varanda. Clara recuou lentamente para o corredor escuro, protegendo a barriga com uma das mãos. Então uma voz masculina falou do lado de fora. Eu sei que tem alguém aí dentro. Ela prendeu a respiração. A voz continuou. Essa fazenda é propriedade privada. Você não deveria estar aqui. Clara fechou os olhos por um instante. O medo virou raiva, porque pela primeira vez desde que fora expulsa de casa, sentiu algo nascer dentro dela. A vontade de não fugir mais. O homem bateu forte na porta. Abra antes que piore. O bebê se moveu violentamente dentro dela. Clara respirou fundo e respondeu. Quem é você? Silêncio breve. Então. Meu nome é Daniel Barreto. Ela congelou. Barreto. O mesmo sobrenome do antigo dono da fazenda. O coração dela disparou. Será que ele era filho de Augusto? O menino da fotografia? E se estivesse mentindo? E se aquilo fosse apenas uma armadilha para fazê-la abrir a porta? O que quer aqui? Perguntou Clara. Do lado de fora, a voz pareceu cansada, quase amarga. Essa pergunta é minha. Ela hesitou. Os homens conversaram baixo entre si lá fora. Clara não conseguia entender tudo, apenas algumas palavras soltas. Não devia ter voltado. Ramiro vai descobrir. Já é tarde. Daniel então falou outra vez. Eu cresci nessa fazenda. Clara sentiu o ar faltar por um segundo. Prove. Silêncio. Depois ouviu algo deslizando por baixo da porta. Ela se aproximou lentamente. Era uma fotografia antiga.
A mesma criança da moldura encontrada no quarto, mais velha, ao lado do homem sério da varanda. Augusto. Clara ficou imóvel. As mãos começaram a suar frio. Será que podia confiar nele? Ou justamente por conhecer aquele lugar ele se tornava ainda mais perigoso? Do lado de fora, Daniel voltou a falar. Se eu quisesse fazer mal a você, já teria feito. Clara apertou os olhos. Aquilo não era exatamente reconfortante. Ela caminhou devagar até a janela lateral e espiou por uma fresta. Havia 3 homens perto da varanda. Um deles segurava a lanterna. Outro permanecia próximo ao carro. Mas o terceiro homem estava sozinho perto do riacho, observando a mata, como alguém esperando ser observado de volta. Daniel parecia mais velho do que ela imaginara. Talvez uns 35 anos. Ombros largos, barba mal feita, roupa simples coberta de barro da estrada, o rosto cansado de quem dorme pouco há muito tempo. Mas os olhos dele eram exatamente iguais aos do homem da fotografia. Clara abriu a porta apenas alguns centímetros, o suficiente para enxergá-lo melhor. Daniel olhou imediatamente para a barriga dela. Algo mudou na expressão dele naquele instante. Uma tristeza rápida, profunda, como se aquela cena tivesse despertado uma memória que ele preferia esquecer. Você está vivendo aqui sozinha? Perguntou. Clara não respondeu diretamente. E você? Por que voltou agora? Daniel desviou o olhar para a casa. A voz dele saiu mais baixa. Porque meu pai desapareceu aqui, e eu acho que finalmente descobriram alguma coisa. O vento soprou forte no terreiro. Ao longe, um trovão atravessou o céu outra vez. Então, o homem perto do riacho gritou. Daniel! Todos olharam imediatamente para ele. O homem apontava para a margem escura perto das pedras. Havia pegadas ali. Pegadas recentes, muitas, e nenhuma delas pertencia a Clara. O vento pareceu parar no instante em que todos olharam para as pegadas perto do riacho. Daniel desceu os degraus da varanda imediatamente. Os outros 2 homens foram atrás dele com lanternas acesas, iluminando a lama escura ao redor das pedras. Clara permaneceu parada na porta, o coração disparado, segurando o batente com força. As marcas eram profundas, recentes e numerosas demais para pertencer a apenas uma pessoa. Daniel se ajoelhou perto da margem e passou os dedos sobre a lama ainda úmida. O rosto endureceu. Eles estiveram aqui hoje. Um dos homens ao lado dele, mais baixo e magro, olhou rapidamente para a mata. Talvez ainda estejam. Clara sentiu um frio atravessar o corpo. Ela observou Daniel em silêncio. Havia tensão verdadeira na forma como ele analisava aquelas pegadas. Não parecia um homem fingindo preocupação. Mas será que isso bastava para confiar nele? Será que a história sobre o pai desaparecido era real? Ou ela estava prestes a cair em outro tipo de armadilha? Daniel se levantou devagar e voltou o olhar para Clara. Você viu alguém? Ela hesitou. Pensou na luz entre as árvores, no motor distante durante a noite, na sensação constante de ser observada. Talvez, respondeu baixo. Não tenho certeza. Daniel apertou a mandíbula. Então olhou para a casa velha atrás dela. Você não deveria ficar aqui sozinha. A frase fez Clara se irritar imediatamente, porque já ouvira aquilo antes, na casa dos pais, na estrada, nas portas fechadas, sempre homens decidindo onde ela podia ou não existir. Não tenho outro lugar, respondeu seca. Daniel pareceu perceber a dureza na voz dela. Passou a mão pela barba molhada de suor e lama antes de responder. Eu não quis dizer isso. Mas Clara continuou na defensiva. Então o que quis dizer? Ele demorou alguns segundos. Quando respondeu, a voz saiu baixa. Que essa fazenda virou alvo de gente perigosa há muitos anos. O homem magro interrompeu. Daniel, a gente precisa sair daqui antes que escureça. Mas Daniel ignorou. Continuou olhando para Clara. Ramiro Valença nunca desistiu dessa terra. O nome caiu pesado no ar. Clara lembrou imediatamente do diário encontrado no quarto. Não posso vender enquanto houver água. Ela apertou involuntariamente os dedos contra o vestido. Daniel percebeu. Os olhos dele mudaram. Você encontrou alguma coisa aqui?
Não encontrou? Clara congelou. O silêncio respondeu antes dela. Os homens trocaram olhares rápidos. O vento soprou forte outra vez entre as árvores. E então, um estampido ecoou vindo da mata. Todos se viraram na mesma hora. Um tiro. Os pássaros levantaram voo em desespero acima das árvores. Clara sentiu as pernas falharem. O homem magro puxou Daniel pelo braço. Eles já sabem que estamos aqui. Outro disparo atravessou o silêncio. Dessa vez mais perto. Daniel correu imediatamente até a varanda. Entre e tranque tudo. Clara recuou assustada. Quem está atirando? Os homens de Ramiro provavelmente já estavam vigiando a fazenda. O coração dela disparou. Então era verdade. Aquela terra escondia algo importante o bastante para matarem por ela. Daniel entrou rapidamente na casa junto com os dois homens. Um deles começou a fechar as janelas, enquanto o outro apagava qualquer luz visível. A velha fazenda mergulhou na escuridão. Só o som do vento e da respiração nervosa deles preenchia os cômodos. Clara observava tudo tentando entender. Por que ele quer tanto essa água? Perguntou. Daniel olhou diretamente para ela, e pela primeira vez parecia disposto a contar a verdade. Porque existe minério nas terras depois do riacho. O chão pareceu sumir sob os pés dela. O quê? Meu pai descobriu anos atrás. Água pura atravessando aquele tipo de solo vale mais do que fazenda, gado ou plantação. Ramiro queria explorar tudo ilegalmente, mas precisava controlar a nascente primeiro. Clara lembrou da frase gravada na pedra. Não entregue a água. Agora fazia sentido. O homem mais velho dos três se aproximou da janela. Tem movimento perto do celeiro. Todos ficaram em silêncio. Passos, lentos, rodeando a casa. Clara levou automaticamente a mão até a barriga. O bebê se mexia forte, agitado pela tensão dela. Daniel percebeu. O olhar dele desceu até o ventre dela por alguns segundos antes de voltar para o rosto. Havia algo estranho naquela expressão. Proteção. Como se ver Clara grávida despertasse nele alguma memória dolorosa. Será que ele realmente queria ajudá-la? Ou apenas precisava dela para encontrar algo escondido na fazenda? Do lado de fora, uma voz masculina gritou. Daniel, sabemos que você voltou! O homem mais velho praguejou baixo. Clara sentiu o estômago afundar. A voz continuou. Ramiro mandou um recado. A terra já tem dono. Daniel fechou os olhos por um instante. Parecia cansado, muito cansado. Então respondeu alto. Essa terra nunca foi dele. Silêncio breve. Depois uma risada cruel atravessou a escuridão. Seu pai também dizia isso. Clara viu a dor atravessar o rosto de Daniel como faca, e naquele instante entendeu uma coisa importante. Ele carregava culpa. Muita culpa. Talvez por ter ido embora. Talvez por não conseguir salvar o pai. Talvez por ter deixado aquela fazenda morrer aos poucos. Outro tiro ecoou. A bala atravessou uma das janelas da sala, quebrando madeira perto da parede. Clara gritou assustada. Daniel imediatamente puxou ela para baixo atrás da mesa. O toque foi rápido, firme, quente. Ela sentiu o cheiro de terra e chuva preso na roupa dele. Por um segundo, estranho demais, sentiu segurança. Então percebeu o que estava acontecendo e se afastou rapidamente. Daniel também pareceu notar. Os dois desviaram o olhar, mas o momento já tinha existido. Do lado de fora, os homens continuavam cercando a casa. O cavalo relinchava nervoso perto do curral. A cabra chorava baixinho com o filhote. Clara sentiu os olhos arderem. Tudo naquela fazenda parecia ferido. Tudo lutava apenas para continuar existindo. Daniel então tomou uma decisão. Precisamos sair daqui antes que eles ateiem fogo na casa. Clara sentiu o sangue gelar. Sair para onde? Existe um caminho antigo atrás do riacho. Meu pai usava quando precisava chegar à estrada sem passar pela entrada principal. O homem magro assentiu rapidamente. Mas temos que ir agora. Outro disparo atravessou a parede da cozinha. Madeira explodiu perto do fogão. Clara respirou fundo tentando não entrar em pânico. Ela olhou rapidamente ao redor. A casa velha, o quarto, o diário, a pouca segurança que tinha construído ali. Tudo ameaçava desaparecer de novo. Será que ela perderia aquele lugar também?
Será que estava condenada a nunca pertencer a lugar nenhum? Daniel percebeu o olhar dela, então disse algo inesperado. Eu volto pela fazenda. Clara ergueu os olhos imediatamente. A voz dele continuou firme. Nem meu pai conseguiu abandonar essa terra. Eu também não vou. As palavras atingiram Clara de forma estranha, porque pela primeira vez alguém falava daquela fazenda como lar. Não como propriedade, não como dinheiro. Lar. O homem mais velho abriu a porta dos fundos cuidadosamente. A mata escura parecia viva lá fora. Daniel pegou uma lanterna pequena e se virou para Clara. Você consegue andar? Ela quase respondeu com orgulho. Mas uma dor forte atravessou sua barriga antes. Curta, intensa. Ela segurou o ar. Daniel percebeu imediatamente. O que foi? Clara tentou respirar. Nada, só uma contração. Os três homens ficaram imóveis. Silêncio absoluto. Então, outra dor veio. Mais forte, muito mais forte. O medo tomou conta do rosto dela pela primeira vez desde que chegara à fazenda. Porque naquele instante entendeu algo terrível. O bebê podia nascer a qualquer momento. E havia homens armados cercando a casa. A dor atravessou o corpo de Clara como um raio rasgando madeira seca. Ela se curvou imediatamente, segurando a barriga com as duas mãos enquanto tentava controlar a respiração. O chão parecia se mover sob seus pés. O barulho dos homens do lado de fora, os tiros distantes, o vento batendo nas paredes. Tudo começou a soar abafado. Só a dor permanecia clara, forte, profunda. Daniel segurou o braço dela antes que caísse. Clara! Ela apertou os olhos. Outra contração veio quase imediatamente, mais longa, mais cruel. O homem mais velho olhou assustado. Ela não pode atravessar a mata assim. Do lado de fora, vozes continuavam cercando a casa. Procurem atrás do celeiro. Eles não podem fugir. O desespero começou a crescer dentro do cômodo escuro. Clara respirava rápido demais. O bebê se movia violentamente. O medo apertava seu peito de um jeito sufocante. Será que aquela criança nasceria ali? Será que sobreviveriam? Ou aquela fazenda seria o lugar onde tudo finalmente terminaria? Daniel tomou uma decisão sem hesitar. Levem os animais para o fundo do curral e soltem o cavalo. Quero distração suficiente para eles olharem para o lado errado. Os dois homens obedeceram imediatamente. Clara observava Daniel tentando entender como alguém podia permanecer tão calmo em meio ao caos. Mas então percebeu. Ele não estava calmo. Os olhos dele estavam carregados de medo. Só que medo antigo, conhecido, o tipo que a pessoa aprende a esconder porque já viveu demais com ele. Outra dor atravessou Clara. Ela soltou um gemido baixo involuntário. Daniel se ajoelhou diante dela. Olha para mim. Ela tentou focar. Escuta, existe um porão embaixo da cozinha. Meu pai construiu durante os conflitos com Ramiro. Se eles entrarem na casa, ninguém vai encontrar você lá. Clara respirava com dificuldade. E você? Os olhos dele endureceram. Eu seguro tempo suficiente. A resposta veio rápida demais, como alguém acostumado a sacrificar a própria segurança. Clara sentiu algo apertar dentro do peito. Não faça isso. Daniel quase sorriu, mas era um sorriso triste. Você está carregando uma vida. Eu já perdi a minha faz tempo. As palavras atingiram Clara com força, porque ela reconheceu aquele vazio. Reconheceu o olhar de alguém que continuava vivo apenas porque ainda não tinha encontrado motivo para parar. Lá fora, um dos homens gritou. Tem pegadas indo para os fundos. Outro disparo atravessou o silêncio. Daniel levantou imediatamente. Agora! Ele puxou uma tábua escondida sob o velho armário da cozinha. Debaixo dela havia uma escada estreita descendo para a escuridão. Clara ficou imóvel por um segundo. O bebê se moveu outra vez. Uma contração ainda mais forte a fez quase cair. Daniel segurou ela antes. O toque dele era firme, cuidadoso, quente. Você consegue. Ela queria acreditar, mas o medo estava grande demais. Será que aquele porão seria abrigo ou túmulo? Os homens do lado de fora já estavam perto da varanda quando Daniel ajudou Clara a descer os primeiros degraus. O lugar cheirava a terra úmida e madeira antiga. Havia caixas, ferramentas velhas
e uma pequena mesa coberta por pano. Daniel entregou a ela uma lanterna. Não importa o que ouvir, não saia até eu voltar. Clara segurou o braço dele antes que subisse. Daniel olhou para ela. O silêncio entre os dois ficou pesado. Ela queria dizer alguma coisa. Obrigada. Cuidado, não morra. Mas outra dor veio antes. Daniel apertou levemente a mão dela. Depois subiu e fechou a passagem acima. A escuridão engoliu Clara imediatamente. Por alguns segundos, ouviu apenas o próprio coração. Então começaram os barulhos. Porta sendo arrombada. Gritos, passos correndo pela casa. Clara levou a mão até a boca tentando conter o choro. A fazenda tremia acima dela. Os homens de Ramiro estavam entrando. A dor voltou mais forte. Ela respirou rápido. Tentou lembrar do que ouvira mulheres mais velhas dizendo sobre parto. Tentou controlar o corpo, mas o medo fazia tudo pior. Então ouviu um disparo. Muito perto. Depois outro. E outro. Os sons ecoavam pelo chão do porão como trovões. Clara começou a chorar baixinho. Não por ela, por Daniel. Porque naquele momento percebeu algo que a aterrorizou. Ela não suportaria perder outra pessoa. Acima dela, móveis quebravam. Homens gritavam. Alguém derrubou algo pesado perto da cozinha. Então, silêncio. Um silêncio repentino. Mortal. Clara prendeu a respiração. Passos. Lentos. Descendo perto do armário. Muito perto. Seu corpo inteiro congelou. Será que tinham encontrado o esconderijo? Ela segurou a lanterna com força enquanto lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto. Os passos pararam exatamente acima da passagem. Então uma voz masculina falou. Não tem ninguém aqui embaixo. Outra voz respondeu. Revirem tudo. Ramiro quer essa mulher viva. O sangue desapareceu do rosto de Clara. Eles estavam procurando ela. Não apenas Daniel. Ela. Por quê? Antes que pudesse pensar mais, uma dor brutal atravessou seu ventre. Muito pior que as anteriores. Clara gritou baixo involuntariamente. E naquele instante sentiu. Água quente escorrendo entre suas pernas. Os olhos dela se arregalaram em pânico. Não. Não agora. Não daquele jeito. O bebê ia nascer. Acima dela, os homens continuavam destruindo a casa. Mas Clara já quase não escutava. A dor dominava tudo. Ela caiu de joelhos no chão do porão, tentando respirar, tentando não entrar em desespero. Então ouviu um barulho diferente. 3 batidas rápidas na madeira. Silêncio. Depois 2 batidas curtas. Daniel. Ela reconheceu. A passagem se abriu devagar. Daniel apareceu coberto de lama, suor e sangue no ombro esquerdo. Clara sentiu o coração disparar de alívio. Você está ferido? Não importa agora. Ele desceu rapidamente e fechou a entrada atrás de si. A respiração dele estava pesada. Eles incendiaram parte do celeiro, mas conseguia afastar a maioria para o lado norte da fazenda. Então percebeu a água no chão. O rosto dele mudou imediatamente. Clara, ela mal conseguia falar. Eu acho que começou. O medo atravessou os olhos dele de forma brutal. Por alguns segundos, Daniel pareceu completamente perdido. Depois respirou fundo e ajoelhou diante dela. Escuta para mim. Você não vai passar por isso sozinha. Outra contração fez Clara agarrar a camisa dele com força. Ela chorava agora sem conseguir controlar. Eu não consigo. Daniel segurou o rosto dela cuidadosamente. Consegue sim. A voz dele saiu firme, quase desesperada. Você já sobreviveu a coisa pior que isso. As palavras atravessaram Clara profundamente, porque eram verdade. Ela sobrevivera à rejeição, à fome, à solidão, à estrada. Talvez conseguisse sobreviver àquilo também. Lá fora trovões começaram outra vez. A tempestade retornava. O porão ficou mais frio, mais escuro. Daniel encontrou panos limpos dentro de uma caixa antiga e acendeu uma pequena lamparina esquecida no canto. As mãos dele tremiam levemente enquanto preparava tudo. Clara observava. Aquele homem quebrado, cansado, ferido, tentando salvar ela mesmo sem saber como salvar a si próprio. E pela primeira vez em muito tempo,
Sentiu confiança. Real. Humana. Outra contração veio. Muito mais forte. Clara gritou. Daniel segurou a mão dela imediatamente. Respira comigo. Ela tentou. O mundo parecia partir ao meio. Lá fora, a chuva desabava sobre a fazenda. Os homens de Ramiro ainda gritavam ao longe. Mas naquele pequeno porão escondido sob a terra, outra batalha começava. E dessa vez não era por propriedade, nem por dinheiro. Era pela chegada de uma vida que se recusava a nascer no meio do medo. A tempestade caiu sobre a fazenda durante horas. A chuva golpeava o telhado velho como se o céu inteiro tentasse arrancar aquela terra do mapa. Acima do porão, ainda era possível ouvir vozes distantes dos homens de Ramiro atravessando o terreiro enlameado, gritando ordens, procurando sinais, destruindo o que encontravam pela frente. Mas lá embaixo, o mundo tinha diminuído. Agora existiam apenas Clara, Daniel e a criança tentando nascer. A dor vinha em ondas brutais. Clara já não sabia quanto tempo tinha passado. Suor escorria pelo rosto. Os cabelos grudavam na pele. As mãos apertavam tanto o braço de Daniel que os dedos ficaram marcados. E ele permanecia ali, sem fugir, sem desviar o olhar, sem abandonar ela. Respira. Isso. Olha para mim. A voz dele atravessava o caos como corda segurando alguém à beira do abismo. Outra contração rasgou o corpo dela. Clara gritou. A lamparina tremia sobre a mesa antiga, iluminando o rosto cansado de Daniel. O sangue no ombro dele continuava escorrendo lentamente pela camisa, mas ele parecia nem perceber. Porque naquele instante, salvar Clara tinha virado a única coisa importante. Lá fora, um trovão explodiu tão forte que o porão inteiro vibrou. E então veio o choro. Pequeno, frágil, mas vivo. Clara desabou em lágrimas no mesmo instante. Daniel ficou imóvel por um segundo, olhando a criança nos braços como se tivesse esquecido completamente como respirar. O bebê chorou outra vez, mais forte, mais irritado, mais cheio de vida, e alguma coisa finalmente se partiu dentro de Daniel. Os olhos dele se encheram d'água. Clara percebeu imediatamente, porque homens como ele não choravam fácil, só quando alguma parte enterrada da alma voltava a respirar. É um menino, ele murmurou quase sem voz. Clara estendeu os braços trêmulos. Quando segurou o filho pela primeira vez, o mundo inteiro pareceu silencioso. Ela olhou para o rosto pequeno, vermelho, ainda molhado de lágrimas e chuva da própria vida, e sentiu algo que não experimentava desde a infância. Pertencimento. Aquela criança não era vergonha. Não era castigo. Era recomeço. Clara beijou a testa do bebê lentamente enquanto chorava. Você ficou... sussurrou. Você ficou comigo. Daniel virou o rosto discretamente, tentando esconder as lágrimas. Mas Clara viu. E entendeu naquele instante que ele também carregava perdas profundas demais. O silêncio no porão durou alguns minutos, até que passos ecoaram acima deles. Os dois congelaram imediatamente. Vozes, muito perto. Revirem tudo de novo. Ramiro. Clara reconheceu a voz antes mesmo de vê-lo. Grave, cruel, cheia daquela arrogância de homem acostumado a possuir tudo. Daniel apagou a lamparina imediatamente. O porão mergulhou na escuridão. O bebê soltou um som pequeno. Clara prendeu a respiração. Lá em cima, passos atravessavam a cozinha destruída. Madeira quebrava. Objetos caíam no chão. Então a voz de Ramiro surgiu outra vez. Eu sei que você está aqui, Daniel. Silêncio. Depois. Seu pai morreu porque não sabia a hora de perder. Clara sentiu Daniel endurecer ao lado dela. A raiva parecia viva dentro dele. Mas havia algo pior nos olhos dele agora. Culpa. Profunda. Antiga. Ramiro continuou. E você vai terminar igual. Clara olhou para Daniel. Então finalmente perguntou baixinho. O que realmente aconteceu com seu pai? Daniel fechou os olhos por um instante. A chuva caía pesada acima deles. E então ele respondeu. Eu entreguei ele. Clara sentiu o coração apertar. Daniel continuou sem olhar para ela. Eu tinha 19 anos. Ramiro me prometeu dinheiro para ir embora. Disse que se meu pai vendesse a terra, tudo acabaria em paz.
Eu contei sobre os documentos, sobre o riacho, sobre o caminho escondido da fazenda. A voz dele falhou. Naquela noite meu pai desapareceu. O silêncio ficou esmagador entre eles. Clara observou o rosto destruído daquele homem e entendeu tudo de uma vez. Ele nunca tinha voltado apenas pela terra. Voltara pela culpa. Passara anos tentando fugir de si mesmo. E fracassara. Lá em cima, Ramiro continuava andando pela casa. Você herdou a teimosia dele, Daniel, mas não herdou a coragem. Daniel fechou os punhos. Clara então segurou a mão dele. Ele olhou imediatamente para ela, surpreso, e Clara disse algo que ele jamais esperava ouvir. Você voltou. A frase atravessou Daniel como faca, porque era verdade. O homem que fugira um dia tinha escolhido voltar, escolhido lutar, escolhido ficar, e às vezes isso é a única coragem que resta para alguém quebrado. O bebê chorou baixinho outra vez. Ramiro ouviu. Os passos acima deles pararam imediatamente. Silêncio absoluto. Clara sentiu o sangue gelar. Então veio o som. O armário sendo arrastado. A entrada do porão. Ramiro tinha encontrado eles. Daniel levantou imediatamente. Fica atrás de mim. Clara segurou o bebê contra o peito enquanto a passagem começava a abrir lentamente. A luz da lanterna atravessou a escuridão. E então Ramiro apareceu. Mais velho do que Clara imaginava. Rosto duro. Roupa cara manchada de lama. Os olhos frios de quem passou a vida inteira acreditando que dinheiro compra qualquer coisa. Ele olhou primeiro para Daniel, depois para Clara, depois para o bebê. E sorriu. Um sorriso horrível. Então era isso que estava escondido aqui. Daniel deu um passo à frente. Acabou, Ramiro. O homem riu. Acabou? Você ainda não entendeu nada, garoto. Então tirou um revólver lentamente. Clara sentiu o corpo inteiro congelar. O bebê começou a chorar mais forte. Ramiro apontou a arma para Daniel. Seu pai morreu protegendo água, e você vai morrer protegendo ruínas. Daniel não recuou, nem um centímetro, e naquele instante Clara entendeu a verdade que a fazenda inteira tentava ensinar desde o começo. Algumas terras não sustentam apenas plantações, sustentam dignidade, sustentam memória, sustentam pessoas que se recusam a vender aquilo que resta da própria alma. O tiro explodiu no porão. Clara gritou. Mas não foi Daniel quem caiu. O homem mais velho que acompanhava Daniel surgiu atrás de Ramiro no último instante e empurrou o braço armado para cima. O disparo atingiu a madeira do teto. Daniel avançou imediatamente. Os dois homens caíram no chão lutando violentamente. A arma deslizou pelo piso de terra. Ramiro tentou alcançar. Clara puxou o revólver antes. As mãos tremiam. O bebê chorava nos braços dela. Ramiro olhou diretamente para Clara. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Ela apontou a arma, mas não atirou, porque finalmente entendeu a diferença entre sobreviver e se tornar igual aos monstros que destruíram sua vida. Do lado de fora, sirenes ecoaram ao longe. Dona Alzira. Ela tinha chamado ajuda. Ramiro percebeu imediatamente. Tentou fugir, mas Daniel o segurou antes. Dessa vez, sem medo. Sem fugir. Sem abandonar. Quando os policiais chegaram à fazenda, a tempestade já começava a passar. E pela primeira vez em muitos anos, o amanhecer encontrou aquela terra sem homens armados rondando o riacho. Meses depois, a fazenda parecia outra. O telhado foi reconstruído. As cercas levantadas novamente. O riacho protegido por lei, após os documentos escondidos de Augusto serem encontrados oficialmente no quarto trancado. Havia provas suficientes contra Ramiro. Contratos ilegais, ameaças antigas, registros falsificados e até testemunhos sobre o desaparecimento de Augusto Barreto. O corpo dele nunca foi encontrado, mas a verdade finalmente foi. Clara permaneceu, porque aquela terra tinha escolhido ela antes mesmo que percebesse. O cavalo velho continuava perto do poço. A cabra agora corria pelo terreiro atrás do filhote já crescido. Dona Alzira aparecia quase todos os dias, carregando comida e opiniões que ninguém pediu. E Daniel? Daniel ficou também. No começo ajudava apenas nos concertos.
Depois começou a cuidar do riacho, mais tarde das plantações. E sem perceber, começou a cuidar de si mesmo pela primeira vez em muitos anos. O menino recebeu o nome de Augusto, não por tristeza, mas por continuidade. Numa tarde dourada de verão, Clara sentou na varanda com o filho nos braços enquanto o vento atravessava os campos ao redor da fazenda. Daniel trabalhava perto do curral. Dona Alzira discutia com as galinhas como se elas fossem gente. E pela primeira vez, aquilo parecia família. Clara olhou para a estrada de barro ao longe, a mesma estrada onde tinha sido abandonada, a mesma estrada onde acreditou que sua vida tinha acabado. Mas algumas estradas não levam ao fim, levam ao lugar onde a pessoa finalmente descobre quem é. Ela chegou ali sem casa, sem proteção e sem esperança. Encontrou uma terra ferida, um homem quebrado, uma verdade enterrada, e no meio de tudo isso, encontrou a própria força, porque dignidade não nasce daquilo que nos dão, nasce daquilo que decidimos defender quando o mundo inteiro manda desistir. E às vezes, o lugar que parecia abandonado era exatamente o lugar onde Deus escondia a segunda chance de alguém.